eu já falei um pouquinho, né? Ela vai tentar trazer a questão do movimento para a jogada. Nós falamos de corpo ao longo do semestre enquanto fonte do pensamento, né? Tentando superar a separação cartesiana e entendendo que o que pensa na gente está para além do que é racional. Então, por isso que a gente chega na ideia de potência, né? Da produção do inconsciente, que é aquilo que nos afeta sem passar pela razão que é dominada por uma modos de produção e constituição da sociedade contemporânea, e qual a relação da aprendizagem nisso. E aí eu achei interessante trazer o Paulo, porque ele estudou justamente o papel do movimento nessa intersecção entre a filosofia da diferença e o campo do comportamento motor, né? Sendo que o campo do comportamento motor está ancorado na filosofia da representação, busca estrutura, modelos, regras, leis universais, e enquanto o campo da filosofia da diferença busca o entre, busca o que é produção, os efeitos do pensamento e não as leis que regulam o pensamento, né? Isso e consequentemente o movimento. Então o movimento é criação, o movimento não é recognição. E o Paulo fez um estudo muito legal, né? E ele vem compartilhar com vocês aqui, tá? Então, Paulo, por favor, se apresente, a palavra é sua. Você tem o desafio de tentar ser claro, sintético e eficiente. Você tem aí uns 20 minutos para você falar, meia hora no máximo, numa linguagem que quem não estuda Deleuze nem comportamento motor a fundo igual você entenda, tá bom? A palavra é sua. Obrigado, Rubens. Acho que você já começou muito bem. Eu vou pedir desculpa aqui para vocês, que era para mim ter entrado com um slidezinho, mas meu computador resolveu dar um pau aqui na hora. Eu tô com o slide aqui, Paulo. Ah, tá. Acontecimento agindo. Mas eu tinha mudado algumas coisas, era interessante. Mas tudo bem, beleza. Vamos no improviso aqui. Né? Também não é tão improviso, no slide, mas... Bom. Então, você quer que eu compartilhe já? Oi? Você quer que eu compartilhe já? Bom, agora que eu estou começando a falar, não precisa muito. Eu vou tentar colocar ele aqui no notebook. Qualquer coisa, Tá bom. a gente usa ele aí, Rubão. Combinado. Então, acho que o Rubens já me apresentou aí, né? Eu sou o Paulo, sou aluno do 7º semestre e eu venho fazendo um estudo sobre aprendizagem motora e filosofia da diferença, né? E, bom, acho que o Rubão já deixou bastante apresentado aí, muito bem colocado, que o comportamento motor ele é um estudo que está ancorado na filosofia da diferença. E ele me propôs aqui estar apresentando para vocês o meu trabalho, que é a minha pesquisa, né? Só que eu peguei isso e tentei fazer um desafio comigo também, né? Fazer uma coisa diferente, fora desse academicismo, e tentar pensar com vocês. Nesse sentido, eu enviei para você, acho que enviei para o Rubão, 2 músicas, acho que não sei se ele conseguiu enviar para vocês, acho que sim. Conseguiram? Eu já agradeço, tá? Para quem teve a possibilidade de estar assistindo, estar ouvindo, no caso, a música. Não são músicas, assim, conhecidas ou não são músicas que podem agradar muitas pessoas, né? E ainda, algumas vezes eu posso dizer que elas não convergem com o que a gente está passando agora, né? São muitas músicas tão calmas para momentos tão perturbadores, né? Tão desafiadores. Bom, nesse sentido, vou dar início aí à minha apresentação. Bom, pessoal, eu vou começar com uma historinha que eu estava lembrando agora há pouco, para ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer. Quando eu era menor, quando eu era pequeno, quando eu era criança, digamos assim, eu lembro que nos momentos que eu não tinha nada para fazer, tédio total, eu parava assim, ficava olhando para o nada, e em alguns momentos eu parava, ficava olhando para minha mão assim e ficava me perguntando: cara, como é que a gente consegue movimentar o nosso dedo? Eu ficava olhando para minha mão assim, ficava olhando, e eu falei, nossa, enquanto eu fico perguntando sobre como eu me movimento meu dedo,
Mesmo falando para ele não dobrar e nem esticar, ele faz, entende? E para mim isso era mágico, era um momento ali bem curto, porque quando você é criança, do nada aparece alguma coisa mais importante para se fazer, né? Ou ainda eu fazia isso escondido, fazia essas coisas escondido, porque se alguém pega você, vê você moscando desse jeito, né? Ou você é taxado de louco, ou de outra coisa. Mas bem, esse momento, né, de ficar me questionando como é que nós fazemos o nosso movimento serve para ilustrar algumas situações anteriores e algumas conexões que eu vou fazer, né, com o que eu vi na minha pesquisa. Então, nesse sentido, mais para frente eu cresci, né, entrei na faculdade de Educação Física. E lá na faculdade de Educação Física, finalmente, né, a gente tem tudo quanto é matéria para entender como é que o movimento está introduzido, como é que o movimento é feito. Então, para a gente que está aí na FEFIS, a gente começa aprendendo que é anatomia. Aí lá na anatomia nós aprendemos que existem os músculos. Então vamos lá, aprende o que é um músculo. Aí a gente sabe o que é origem, ventre, inserção, aprende o que é tendão, aprende o que é todas as estruturas anatômicas do músculo. E depois nós aprendemos que não basta aprender sobre músculo. A gente tem que aprender sobre sistema nervoso. Porque, enfim, é o sistema nervoso que controla finalmente o movimento. É ele que finalmente faz o movimento, que dá ação com o movimento. Então vamos lá, aprendemos sobre o sistema nervoso, vemos a anatomia da célula nervosa, aprendemos o que é corpo. A gente aprende o que é corpo, axônio, dendritos, a gente aprende o que é sítio de ligação, a gente aprende o que é neurônio motor alfa e neurônio motor beta. E depois de aprender tudo isso, o que a gente vê? Que não é suficiente para aprender o movimento. Que em uma próxima matéria, no próximo semestre, nós teremos desenvolvimento e crescimento humano. Olha aí. Então, nesse semestre, a gente vai ver que não é suficiente aprender só sobre neurônios. É preciso aprender que existem fases na vida das pessoas, existem momentos na vida das pessoas em que elas finalmente desenvolvem movimentos específicos, ou ainda que elas desenvolvem características maturacionais que possibilitam certos tipos de ações cognitivas ou certos tipos de comportamento. Nesse sentido, né, caminhando aí, no próximo semestre, em outro semestre, a gente vê que isso não é suficiente, né? A gente percebe que, além disso, existe uma outra coisa chamada cognição. E a cognição, enfim, finalmente acho que chegamos. A cognição seria a ação da mente, né, em aprendizagem motora ou até em psicologia da educação física. Nós entendemos que a cognição seria a ação mental para a efetuação dos movimentos. E ainda que na aprendizagem motora, né, no campo da aprendizagem motora, nós entendemos que para fazer os movimentos, em algum momento a gente tem que aprender aquele movimento. Ou seja, nós temos que criar representações do que se passa lá fora, o que está se passando no mundo, dentro da nossa cognição, dentro do nosso pensamento. E o papel do pensamento é, enfim, levar comandos aos músculos para que, no final, para que depois de passar por certas fases da aprendizagem, nós chegamos ao movimento ou à habilidade motora. Bom, mas sempre ficava para mim uma pulga atrás da orelha. Porque, mesmo que seja complexo todo esse tipo de entendimento, e que eu tenha resumido de uma certa forma todo esse conjunto, o que ficava na pulga atrás da orelha é que, na realidade, as coisas pareciam muito dinâmicas. As coisas pareciam mudanças muito bruscas, muito rápidas. Ou ainda parecia que as leis e as regras o que a gente assistia na faculdade, por muitas vezes, eram problematizados, ou ainda eram, como que eu posso dizer, chacoalhadas por aquilo que acontecia no meu cotidiano, no meu dia a dia, com os meus alunos, ou ainda comigo mesmo. O que eu percebia? O mundo, isso só, é muito dinâmico.
Ele é muito dinâmico. E para se entender no movimento, e para entender finalmente o que é o movimento, eu tinha que estar quase que montando uma peça de um quebra-cabeça para finalmente entender como o meu pensamento ocorre com o movimento. E mesmo assim, nós entendemos de uma forma dual como o pensamento ocorre com o movimento. Nesse sentido, se vocês forem nos estudos da aprendizagem motora, vocês vão perceber que existem momentos que são mais cognitivos e existem movimentos que são mais motores. Ou seja, apesar da gente ainda entender que existe pensamento e movimento, que de uma certa forma ele convergem, essa ideia é ainda dual. Ou seja, ou é cognição, ou ainda é um movimento. Ou é uma predominância cognitiva, ou ainda uma predominância motora. Bom, estão claro até aí, todo mundo? Vocês estão entendendo aí? Estão conseguindo me acompanhar? Ok, perfeito, legal. Legal, show. Tá dando ruim a conexão aí? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Não, para mim aqui tá ótimo. Acho que deve ser só da pessoa que reclamou aqui. Deixa eu ver. Tá certo. Acho que a Então, da beleza. Giovanna tá muito boa. Manda bala aí, Paulo. Então, beleza. Eu vou só pegar porque estava em imagem, mas como não deu certo a imagem, né? O slide aqui para mim, e essa imagem só estava no slide que eu construí, eu vou pegar um negocinho aqui e já volto. Aê, show de bola, galera. Isso aí, voltei aqui arrasando. Bom, então a pergunta ficava para mim, né? Ficava assim, poxa, ou é cognição ou é movimento. Bom, se vocês já tiveram, se o Rubens já introduziu para vocês, já conversou com vocês, existem duas formas, vamos dizer, maneiras de se entender, pelo menos, o que é aprendizagem. Certo? Vocês já viram isso? Vocês conversaram isso? Na verdade, na história no história ou ainda na genealogia, ou seja, na passagem do tempo, da construção do nosso entendimento e do que é conhecimento, existem duas formas de entender o que é aprender. A primeira, no mínimo, né? A primeira seria pela recognição, ou seja, que nós aprendemos ao observar um modelo ou ao observar a natureza exterior, nós interiorizamos ou ainda nós nos adaptamos àquilo que está do fora. Então, isso é uma ideia muito comum na educação física, não só na aprendizagem motora, ou ainda no nosso processo acadêmico inteiro, que a aprendizagem é reconhecimento. A gente podia falar decoreba? Sim, decoreba, mas eu acho que ele vai além do decoreba ainda. A aprendizagem seria reconhecer movimentos, formas, gestos, ações. E por outro viés, por outro ponto de produção do conhecimento, a aprendizagem é vista como invenção de problemas ou problematização. Ou seja, enquanto uma está preocupada em como as pessoas vão reproduzir o movimento corretamente, ou como as pessoas vão chegar ao movimento, que é o caso da aprendizagem motora mais recentemente, a habilidade motora, como elas, enfim, chegarão a uma determinada habilidade motora, os estudos da aprendizagem inventiva, ou ainda os estudos da filosofia da diferença, que vão pegar a aprendizagem motora, eles vão entender que a aprendizagem é ainda um processo de problematização. Ou seja, é um processo que não se encerra na aquisição de uma certa aprendizagem, de um certo domínio, de um certo estilo ou de vida, de caminhar, de andar, ou ainda um estilo de falar, mas sim é um processo de desestabilização de uma ideia. Nesse sentido, ainda ficava vago para mim como é que nós conseguimos juntar o movimento
e o nosso pensamento. Bom, aí que eu venho entender, aí que eu venho compor uma ideia geral da aprendizagem motora que nós temos. Que a aprendizagem, muitas vezes, é a observação de comportamento externo. Mas ainda existe um certo platô, ou ainda um certo entendimento na aprendizagem motora, de dificuldade, que eles não conseguem, que eles não têm uma abordagem ainda. Digamos, que eles têm uma abordagem insuficiente para entender os fatores autorreguladores. Ou seja, como nós regulamos aquilo que está passando, como que nós internamente regulamos aquilo como está se passando. Bom, eu trouxe aqui um livrinho, tá? É o Antônio Damasio. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha que interessante a capinha dele aqui. Ele tem uma imagem muito legal, que é um corpo totalmente setorializado, isso aqui é assim que eu posso dizer, cheio de setores, dividido, cheio de pessoas trabalhando lá. E é mais ou menos essa ideia que nós compomos o corpo, né? Veja, aprendemos em fisiologia todas as porções do corpo para, enfim, tentar entender ela como uma grande fábrica, né? Como uma grande, pequenas almas, pequenos eus compondo aquilo que nós movemos ou que nós fazemos. Bom, o que o Antônio Damasio diz nesse livro, e que é super interessante, é sobre o papel da emoção no processo de conhecimento. O que isso quer dizer? Ele vai dizer, olha, o processo de razão, ou ainda o processo de escolha, o processo de logicidade, de lógica daquilo que acontece no mundo, ele não é inválido. Mas existe uma coisa dentro da nossa história da ciência que não foi apresentada ainda, que não foi pensada. E se foi pensada como resquício, ou seja, não foi tratado com aproximação, não foi tratado com algo relevante para se pensar, que são o quê? As emoções, os processos emocionais. O que ele vai dizer? Veja, emoção vem do latim emovere, que significa mover para fora. Então, nós possuímos emoções. Eu vejo vocês aqui, eu vejo vocês no caderno, escrevendo, vocês fazem cara... Algumas pessoas eu vejo, né? Só aquelas que aparecem. Vocês me veem. O tom da minha voz é uma certa emoção. Se eu aumentar, se eu ficar mais bravo, se eu ficar mais calmo, se eu ficar mais relaxado, isso é um processo emocional. Isso demanda uma emoção. As minhas feições são emoções, mas ainda existem emoções que não são visíveis ou ainda não são perceptíveis, que o Damasio vai chamar de emoções secundárias. Essas não emoções secundárias são aquelas produzidas pelo nosso corpo, ou seja, pela interioridade ou pelas vísceras, ainda assim, por assim dizer, do nosso corpo. Então, vejam, não existem só movimentos que são ligados à musculatura. O nosso corpo está produzindo movimento. Aqui e agora, mesmo pensando, mesmo deitado, dormindo, o nosso corpo não para de produzir movimento. E uma das coisas que nós aprendemos com a filosofia da diferença é que movimento é mudança. Sempre. Movimento significa mudança. Nós estamos mudando. Nesse sentido, eu vou passar já para a finalização, porque eu já estou nos 21 minutos. Nesse sentido, eu vou terminar nos 25, meu objetivo é em meta. Com essa ideia que eu apresentei para vocês, eu venho entendendo a aprendizagem motora para além da aprendizagem motora e com a filosofia da diferença, ou ainda com autores que pensam os processos emocionais e ainda os afetos, que são essas sensações de mudança do nosso corpo, se é que podemos dizer assim, de estados do nosso corpo, de momentos do nosso corpo. E eu venho pensando que isso é relevante para o processo de singular ou ainda seja individual da composição do que é movimento. Tá bom? Nesse sentido, pessoal, falando um pouquinho mais devagar e já entrando no final, eu venho pensando, ou ainda eu venho compondo, que a aprendizagem motora ela não é uma aprendizagem do movimento.
o que nós aprendemos, o que não só uma aprendizagem do movimento, ou seja, apreender uma habilidade, apreender um certo movimento. A aprendizagem motora, pensando pela filosofia ou com a filosofia da diferença, ela é uma aprendizagem motriz. Ou seja, ela não tem movimento, ela tem movimentos. Movimentos esses que são os perceptivos, aqueles movimentos que ocorrem no mundo, aqueles movimentos que são do outro, ou aqueles movimentos que nós somos abalados, emocionais, ou movimentos de assistindo o que está acontecendo, mas também aqueles movimentos internos, se é que vocês me entendem, movimentos de nós mesmos compondo o que é movimento. É uma coisa que a aprendizagem motora ela não leva tanto em consideração, os processos emocionais. Quando ela leva em consideração a aprendizagem motora, ela pensa as emoções, melhor dizendo, ela pensa de uma certa forma positivista, se é assim que eu posso dizer, ou seja, pensando em relação a algo, tipo motivação, estou motivada a algo, um processo consciente a algo, uma direção a algo. Mas algumas vezes a gente aprende não sabendo o que, não sabendo de certa forma. A gente só vive intensamente um momento que é produzido pelo nosso corpo. Sem uma certa ideia ou demanda do que se fazer. Ou ainda sem o interesse em chegar em algum lugar. Né? Só mais sentindo esse processo do nosso corpo, esse processo interior da emoção, ou ainda sentindo o outro, a emoção do outro, ou o que está se passando no outro. Eu acho que isso é um processo relevante e é isso que eu venho defendendo na minha pesquisa. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que eu falei muito. Ô, Paulo, você não teve a oportunidade nem de usar os seus slides e a música. Não, o meu notebook aqui deu uma bugada, eu não consegui usar, você viu que decepção. Tá, de qualquer forma, eu vou colocar os slides disponíveis para o pessoal na plataforma, se eles quiserem ver. Posso abrir aqui, talvez, de novo? É porque quando abriu, eu não sei se eu desligava aqui e saía. Mas eu acho que falta você falar um pouquinho para a gente. Eu já abro para perguntas do pessoal, mas o primeiro eu gostaria eu fazer uma pergunta, né? Pode. Eu acho que na sua explicação ficou bem claro a ideia da produção de pensamento pelo inconsciente. E também ficou bem claro que a motricidade não é algo que se remete somente ao pensamento racional, que é aquele comando, né, do tipo, vou me sentar agora, vou fazer uma flexão agora, vou fazer um salto agora. Não, o movimento não é só isso, do âmbito da recognição. Então, se existe uma aprendizagem que é inventiva, que é produção de pensamento a partir do que me afeta, e a gente pode falar isso em termos de emoções, como você se remeteu agora, também há, eu diria, um espaço para uma criação do movimento inventivo, né? E eu acho que você deveria falar um pouquinho mais sobre isso, na sua opinião. E também falar sobre as músicas, né? Que você mandou aquelas músicas para a gente ouvir e você não explicou o porquê. Então eu passo a bola para você de novo. Vai lá. Sim. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí agora, né? Meus slides. Isso. Estão vendo, né? Bom, respondendo a pergunta do Bergson, do Rubens. Eu estava pensando no Bergson aqui agora. Bom, primeiro eu vou falar sobre a música, primeiro eu vou falar sobre as músicas e engendrando já para a ideia do Rubens. As músicas, se vocês conseguiram assistir ou ainda tomaram tempo para pensar um pouquinho com elas, vocês percebem que há uma ideia do movimento ali. O movimento está presente, né? Na música que chama Matéria e Alma, Alma e Matéria, da Marisa Monte, ela fala: procuro nas coisas vagas ciência. Eu mexo milhões de músculos para sorrir. Essa música me fez pensar bastante nessa ideia aí de que muitas vezes o movimento é produzido de uma forma instantânea. Quando nós estamos rindo, quando nós estamos bravos, quando nós estamos cansados, como nós estamos, de certa forma, passando por estados emocionais,
e nem sempre nós somos conscientes dessa passagem do movimento, né? É isso que eu queria apresentar com essa primeira música e também conversar com vocês sobre ela e o que vocês acharam, né? A segunda música é uma da Gal Costa, uma música bem bonita, e que ela fala, e que ela conduz o movimento da vida, da percepção dela, de uma forma interessante, né? Você viu que ela compõe um movimento ali, a todo momento, na música dela. Mas é um movimento em que ela fala, veja, eu vejo o movimento e eu vejo o tempo passando. Eu vejo a criança brincar, correndo, e eu vejo o tempo passar com a criança brincar. E ali, eu acho que aqui naquela música, ela fala muito dessa sensação da vida, sensação de vida, de que da vida está passando, mas ela toma aquilo falando, olha, isso me dá a vontade de cantar, isso que me dá a vontade de cantar, de soltar um grito, de produzir aí outros movimentos, de produzir movimentos. A nossa própria vocalização, ou ainda a nossa própria canto, ele é movimento também, contração de músculo e tudo mais. E transmite emoções que, como já estamos já comentei bastante, são movimentos. Bom, passando aí para o que o Rubens falou, essa ideia se há invenção de movimento, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, e é isso que eu bem coloco. Quando eu penso, eu vou já afirmar aí que existe uma grande preocupação na aprendizagem motora em entender como que nós percebemos as coisas e ainda nós reproduzimos as coisas. Como que acontece a relação perceptivo-motora? Ou seja, como que nós percebemos e fazemos o movimento. Mas na aprendizagem motora, quando a gente percebe que a aprendizagem, quando a gente entende que a aprendizagem não é só relação, que ela pode ser, é um processo descontinuado, que é um processo de problematização, de sensação ali, de muitas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo, o que nós entendemos que é um processo não só de movimento, não só de percepção, mas também sensório-motor. Ou seja, nós sentimos e movimentamos. Ou, como diz um filósofo, nós tateamos. É uma experiência de tateamento. Nós estamos tateando as coisas, criando. Por que invenção? Porque nós estamos aí tateando, experimentando as possibilidades daquele encontro. E esse conceito de tateamento ele me faz muito interessante, eu acho ele muito legal, porque tatear significa essa experimentação, né? Experimentar, estar tateando aquilo, conectando movimentos que possam ser que se conectam melhor com aquela experiência, que se conectam melhor com aquele corpo. Esse conceito de tateamento me faz pensar bastante nessa relação da invenção, da criação, para com a invenção. Quem está criando novo não sabe o que criar. Ele experimenta, né? Ele experiencia. Quem está numa experiência de problematização, não sei. Quem está escrevendo um texto, quem está desenhando, quem está, sei lá, criando uma nova coreografia, precisa criar uma nova coreografia, você tateia, você pisa, você faz um movimento, você desfaz aquele movimento, você encaixa um outro movimento de outra música, de um outro estilo de música, você mixa as imagens, você mixa fotos, você mixa sons, você faz aquela mistura para tornar aquilo, para criar alguma coisa em consonância, só que é um problema seu, né? É uma sensação sua, ali no momento com o outro, que é a música, que é o objeto, que pode ser as outras pessoas, que são os outros alunos. Então, eu entendo esse processo de tateamento, que não é só pela mão, né? Nós não ficamos... Tateamento não é só mão, pegar as coisas, também sentir, tatear, sentir.
sentir o que está se passando ali, problematizar, experiência de problematização, desculpa, voltando, sentir o que está se passando, experimentar com o corpo o que está se passando naquele momento, tatear, buscar movimentos, buscar aquilo que ninguém te falou ainda. Eu vejo esse conceito de tateamento como interessante dentro da perspectiva do Bergson, né? E como conexão entre aprendizagem inventiva e filosofia da diferença. Não sei se eu expliquei. Eu acho que sim, acho que você explicou. Eu só acrescentaria, né, porque não é um assunto fácil, né? Então, estou tentando... Eu acho que você foi o máximo didático que o assunto permite. Mas eu vou complementar, antes de abrir para perguntas, com o reforço da não dicotomização entre o movimento recognitivo com o movimento inventivo. Né? O movimento é aprendizagem, porque dessa concepção, a aprendizagem não é cognitiva e a aprendizagem motor é outra coisa. Ela, dentro da perspectiva da filosofia da diferença, são coisas que não se separam. Então, quando eu falo aprendizagem inventiva, automaticamente eu estou remetendo ao movimento do corpo, e não à cognição clássica da psicologia tradicional. Mas, se a gente pensar numa aprendizagem recognitiva do movimento, só para ficar bem claro, assim, usando essa tríade, ela não é uma oposição à inventiva. Ou seja, quando a gente fica... seria legal deixar ir passando os slides devagar aí, porque eles vão fazendo relações, principalmente tudo de Descartes lá e tal, enfim. Sim. O que seria a recognição nesse aspecto? É aquele movimento que você faz dirigindo um carro sem pensar. Então, assim, você troca a marcha de uma maneira automática. Isso é recognição. Até você chegar na recognição, você tem que repetir, para automatizar aquele movimento. Então, não é, nessa perspectiva, demonizar o papel da recognição. A recognição ela tem a sua função. O hábito tem a sua função. Que é justamente, segundo a Kastrup, o hábito é aquilo que compõe a subjetividade. Então, se eu quero uma subjetividade de alguém que sabe dirigir, ou de alguém que sabe praticar um esporte, ou de alguém que sabe executar um movimento técnico qualquer dentro de uma modalidade de dança, lutas, etc., eu preciso, né, repetir. O que se critica a partir da filosofia da diferença e a partir da concepção de aprendizagem inventiva é a negação do papel da invenção do movimento, da criatividade, da criatividade não, da aprendizagem. O quanto as aulas elas são voltadas quase que exclusivamente para o papel de formatar o movimento. Então, assim, já viram criança, quando ela está brincando de dançar? Ela vai criando as coisas, né? Ela vai ficando livre, ela é livre, ela vai inventando. Ela está sentindo, ela está sendo afetada pela música e ela vai executando aquilo conforme ela sente. O que o processo de escolarização faz, o que o processo, até mesmo dentro de uma modalidade específica como as lutas, as danças, os esportes, é matar essa abertura do afeto e é propor uma execução perfeita do movimento. É a lógica do movimento perfeito. É a lógica da maturação do movimento. Isso vai matando o papel da criação, não da criatividade, da criação. Vai matando a invenção. Então, a proposta é como fazer uma educação física que reconheça o papel da recognição, mas que esteja aberta para a criação. Quais são os movimentos que os corpos fazem quando eles são afetados por outras coisas X? E aí o X você coloca música, dança, esporte, o que você quiser. Quais são as possibilidades de, ao ser afetado por um determinado contexto, os alunos se deem a fazer coisas que não estavam planejadas pelo professor? É esse o nó aqui, é isso que a gente tem buscado, estudar no grupo de estudos, né, através de várias pesquisas, debatendo com o pessoal enfim. Paulo, você quer explicar essas duas imagens para a gente aí?
Não, o que eu queria explicar aqui é que uma certa hegemonia, nós entendemos uma certa hegemonia do pensamento, né, da ideia de movimento. Nós entendemos, não sei se vocês estão vendo aqui a minha setinha, nós entendemos movimento assim, né, como uma sequência e de porções, de partes, né, vamos dizer assim, de localizações do membro, né. Mas o que a filosofia da diferença, né, propõe a nos pensar é que, vejam só essa imagem aqui, né? Aqui certamente você pode dizer onde acontece e até onde vai um movimento, né? Mas nessa outra imagem aqui, eu poderia perguntar para qualquer um, né? Aonde começa o movimento dessa moça, né? Nessa obra de arte aqui, né? Onde começa o movimento dessa moça? Para onde ela vai? Para onde começa? Cada um poderia ou, né, não falar, não tem começo, ou poderia falar que começa de algum canto, ou de algum lugar, ou não. Eu acho que é mais isso que eu queria falar, professor. Não dicotomizando, né? É lógico que nem você fala, mas dessa perspectiva da subjetividade na composição do movimento, do que é movimento, entende? Tudo bem. Excelente exposição, Paulo. Gostei muito. Vamos abrir para questões? E aí, pessoal, o que fez vocês pensarem, sabe? Depois que vocês escutaram o Paulo falando, vocês ficaram pensando o quê?